Não, tá começando a gravar. Apareceu? Sim. Ó, Sim, já tá gravando. isso. Então, eu estou aguardando uma resposta para saber como é que funciona. Se o link da gravação vem para mim ou se o link da gravação vai para a escola. Se sou eu que disponibilizo ou se são vocês que... Vocês não, desculpa. Ou se é a escola que disponibiliza para vocês, tá bom? Eu não sei ainda. Eu estou esperando uma resposta da Renata para saber como é que... Opa, tem mais um chegando aí, né? Acho que é o Felipe que está chegando. Bom dia, Felipe. Tudo bom? Felipe? Está me ouvindo? Escreve se for o caso, tá? Se de repente, às vezes a pessoa não, o microfone não tá bom, aí escreve. Bom dia, Felipe, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, né? Eu estou esperando essa resposta e aí, assim, ou eu mando por e-mail, né? Ou a escola avisa vocês, eu não sei muito bem, mas vocês vão ser avisados, tá bom? Porque a aula já está sendo gravada, então ela vai ficar disponível para vocês, seja através de mim, seja através da escola. Pedro está chegando, pessoal. Opa, tem mais gente. Lívia. Pedro, Lívia, bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Legal. Eu estava explicando para o pessoal que vocês vão receber uma mensagem ou minha ou da escola para poder ter o acesso a essa aula gravada, tá? Porque assim, as aulas do canal estão lá no canal e vão ficar no canal disponíveis para vocês, tá bom? No caso aqui do Meet, ou sou eu que vou disponibilizar, bom dia, Lívia, ou é a escola que vai disponibilizar. Eu não sei ainda, eu estou esperando essa resposta e daí vocês vão ser informados. Tudo bem? Quer perguntar alguma coisa antes da gente começar? Não? Nada? Ninguém tem nada para perguntar? Tá tudo certo para todo mundo? Então tá bom. Gente, eu continuo esperando que algumas pessoas, né? Tudo bem, minha querida, sem problemas, Lívia. A gente não começou a aula, eu só expliquei como é que é essa questão do link, tá, Lívia? Então, se você tiver alguma dúvida, aproveita para perguntar, tá? Gostaria de recordar que eu ainda tenho uma, duas, três, quatro, cinco pessoas que não me entregaram a atividade do dia 14. Já está fazendo uma semana de atraso. É melhor você entregar, porque mesmo havendo um desconto, é melhor ter nota do que não ter nenhuma nota, tá? Seja lá como for, a gente começa hoje. Hoje é uma aula só, né? Hoje não é dobradinha, deixa eu só pegar as minhas anotações aqui. Pronto. Hoje é aula de número 34, estamos no dia 21 de setembro. Registre para não se perder. E a gente vai prosseguir, deixa eu só abrir direitinho aqui o meu livro no lugar certo para não falar besteira. 140, cadê? Aqui. A gente tinha parado, a gente tinha falado sobre a interação entre indígenas na página 148, e a gente vai entrar agora na temática propriamente da relação entre o europeu e o indígena. Eu pedi que vocês dessem uma olhada já nessa primeira e segunda questão da página 148, que tinha sido a tarefa de sexta-feira. Não precisa me enviar, porque nessa próxima atividade eu vou selecionar questões, tá? E ao selecionar questões, podem entrar todas as tarefas ou apenas uma parte da tarefa. Então, me envia somente o que ficar solicitado depois, né? É bom você ir fazendo para você não deixar acumular. Por que não é legal deixar acumular? Porque assim, gente, uma das coisas que eu acho que vocês já observaram é que o fato da gente não ter o horário regular de aula faz com que a gente misture a nossa vida pessoal com a nossa vida escolar, né? No meu caso, vida profissional, tá? É muito comum eu estar executando uma tarefa doméstica, porque eu tenho que lavar, passar, cozinhar, gente. Eu tenho filho, eu tenho marido. Tudo bem que cada um tem uma tarefa aqui em casa, mas eu também tenho as minhas tarefas, né? Eu tenho 5 animais de estimação, 3 cachorros, 2 gatas. Então, assim, tem que dar de comer. Eu tenho casa, tem quintal, tem que lavar quintal, né?
Então, se antes eu tinha dias e horários determinados para fazer correções, para preparar a aula, hoje fica um pouco mais complicado. Por exemplo, ontem às 8 da noite chegou a atividade. Eu não corrigi, mas assim, você sabe que chegou, você entende? É diferente de eu ir para a escola na segunda-feira e recolher as atividades. Então, já aconteceu de eu estar executando uma tarefa e, de repente, né, eu vejo que chegou um e-mail com atividade. Aí fica assim, vou corrigir a atividade, vou terminar a tarefa. E deve rolar algo muito parecido com vocês em casa. E se bobear, no caso de vocês é ainda pior, porque se não tem aula assim ao vivo, vocês vão dormir. Porque a aula é gravada, eu vejo depois, né? E aí o teu dia acaba ficando menor, né? Porque você acorda tarde, aí até você fazer tudo que você tem que fazer, até assistir às aulas, aí chega na hora da tarefa, daquela preguicinha, aí você não faz. Então, eu sugiro que você faça a tarefa no dia, primeiro porque houve a explicação, segundo para que não haja esse acúmulo de tarefas, porque daí vem o trabalho e você fala, ai meu Deus, tem 10 coisas para eu fazer, né? Se você já tiver feito, vai ter o quê? 1, 2, no máximo 3. E olhe lá, porque o resto você já vai ter feito, tá certo? Ai, que gato lindo, Leila. Aí atrás, estou vendo um gato aí, é um gato, não é? Ou uma gata? É menina ou menino? É uma gata. É uma menina. Qual o nome dela? Área. Não tem nome? Desculpa, eu não ouvi. O nome dela é Área. Ah, Arya, tá. É de Game of Thrones, né? Sim, foram os meus pais que Ah, deram. ela parece com a Arya? Tem o mesmo estilo, assim? Sim, ela é bem bravinha. Só que Caramba! ela. Que a Arya é terrível, com aquela espada ainda, só por Deus, né? Bom, mas vamos lá, pessoal. Então, você tinha essas duas questões para fazer. Na página 149, eu não passei nenhuma questão para você fazer, certo? Só que eu vou ler um texto com vocês. É um texto que está aí bem legal, do Jean de Lery, porque hoje nós vamos ter que falar sobre a presença dos franceses no Brasil, que é justamente o próximo tema. Então, eu quero começar com o texto do Jean de Lery e depois nós vamos falar sobre a presença dos franceses. O texto está na questão de número 2, página 149, quando os franceses tentaram criar uma colônia na área que hoje é o Rio de Janeiro. Não existia o Rio de Janeiro, tá? Era uma área desabitada na época. Eles foram até a região, se Quando eu liguei instalaram. aqui, deu um erro lá. Alguma Oi? configuração da rede está impedindo a conexão. Oi? É porque Professora, ligaram agora o foi. microfone. esse resultado da colônia chegou a ser a Guiana Francesa? Não, não. A gente está falando na Ah, América Portuguesa, tá? Que foi o que a gente falou na aula passada. Nós estamos na América Portuguesa, tá? Na América Portuguesa, a gente está show falando de bola. daquilo que mais tarde vai se E aí, chamar cara, Brasil. alguma Ainda ideia de não é como achar Brasil. essas Alô? diferenças? Né? Professora, Oi? obrigado. Ah, de nada. Não esquece, Felipe, você tem que desligar o microfone, senão todos os barulhos ao redor aparecem para todo mundo. Você liga o microfone na hora que você vai falar e você desliga durante a aula, tá bom? Porque senão todos os barulhos entram. Eu aqui tô, por exemplo, com porta fechada, janela fechada, senão é barulho de cachorro latindo, é o carro do ovo que fica passando lá fora. Vocês riem, mas olha, outro dia o oitavo ano aguentou o carro do ovo gritando, e não tinha jeito, fechando tudo, o barulho passa. Mas volta. O Jean de Lery foi um cara que veio junto com a expedição dos franceses. A ideia da monarquia francesa era estabelecer uma área colonial aqui na América Portuguesa. E eles foram para a região que hoje chama Rio de Janeiro, mas que na época não tinha nome. Quem habitava ali eram os índios tupinambás, tá? Os portugueses chamavam os tupinambás de tamoios, ok? Então, não é à toa que quando você vai para o litoral norte, você pega a rodovia dos Tamoios. Por quê? Porque ali você já está próximo do Rio de Janeiro. Toda aquela região era de habitação dos Tamoios. Né? São dois nomes, mas é a mesma tribo. Tupinambás para os franceses, Tamoios para os portugueses, ok? E o Jean de Lery, ele contou um pouco de como foi esse período em que os franceses tentaram estabelecer essa colônia. Depois eu dou mais detalhes sobre essa colônia, que era de protestantes, não eram católicos, ok? Olha lá. O texto a seguir foi escrito pelo missionário calvinista, missionário porque ele era uma pessoa que vinha para pregar a fé.
né? Então, ele tinha a missão de converter pessoas ao calvinismo. O francês Jean de Léry. Entre 1557 e 1558, Léry permaneceu 10 meses na Baía de Guanabara. Lembra que esses nomes não existiam. Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, isso é tudo nome que virá depois, tá? Onde franceses haviam fundado a França Antártica. A palavra Antártica quer dizer mais ao sul. Então, seria a França mais ao sul, ok? Nesse texto, ele narra uma conversa que teria tido com uma indígena tupinambá. Lembra que os franceses chamam a esses indígenas de tupinambá. Os portugueses chamavam de tamoios. Então, ele descreve a conversa que ele teve. Olha lá. Uma vez, um velho índio perguntou-me: por que vindes vós outros, mairs e peros, franceses e portugueses? Mairs é como os tupinambás se referiam aos franceses, peros é como eles chamavam os portugueses, tá? Buscar lenha de tão longe para vos aquecer. Não tendes madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, e que não a queimávamos, como ele supunha, mas dela extraíamos tinta para tingir, tal qual faziam eles com os seus cordões de algodão e suas plumas. Retrucou o velho imediatamente. Retrucar é responder, tá? E porventura precisais de muito? Sim, respondi-lhe, pois no nosso país existem negociantes e só um deles compra todo o pau-brasil com que muitos navios voltam carregados. E quando morre? Para quem fica o que deixam? Essa é a pergunta do indígena, né? Aí o cara está respondendo, o europeu. Para seus filhos, se os tem, respondi. Na falta destes, para os irmãos ou parentes próximos. Aí o velho indígena responde. Na verdade, continuou o velho, agora vejo que vós outros, mairs, sois uns grandes loucos, pois trabalhais tanto para amontoar riquezas para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem. Temos pais, mães e filhos a quem amamos, mas estamos certos de que depois da nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso descansamos, sem maiores cuidados. Por que eu quis ler esse texto com vocês? Por algumas razões. Primeiro, porque hoje nós vamos falar sobre as invasões ao território português, na América Portuguesa, o futuro país Brasil. Lembra, noção de Brasil não existe no período chamado colonial, ok? Os colonos se consideram portugueses, mesmo tendo nascido fora de Portugal. Então, a primeira razão é essa. Segunda razão, eu acho esse texto fantástico, porque ele mostra o choque de civilizações, as formas diferentes de pensar. Quer dizer, para o francês é a ideia da compra, da venda, do deixar a riqueza, do criar riqueza, né? Para o índio eu não entendo, né? Quer dizer, se a terra está aí para servir a todos, porque essa é a concepção indígena, se a terra está aí para servir a todos, por que eu tenho que explorar ao máximo? Essa é uma concepção que existe até hoje, né? Durante muito tempo, isso vem desde o período colonial e ainda permeia a forma de pensar, permeia quer dizer que faz parte da forma de pensar de muita gente, tanto aqui no continente americano, quanto, por exemplo, no continente africano. É a ideia de, para que eles precisam de tanta terra? Ué, a terra é deles. O que eles vão fazer com a terra ou deixar de fazer é deles, ponto, acabou. Ah, mas eles têm que ser mais produtivos. A noção de produção dentro da comunidade indígena não é a mesma daqueles de influência colonizatória, né? Eu diria de influência europeia, porque, de uma certa maneira, muito do que nós vivemos hoje, a influência foi europeia. Embora se fale muito da contribuição africana, da contribuição indígena, realmente tem vocabulário, algumas formas de agir, correto, mas muito na parte econômica é europeia. Não é americana, porque se a gente tivesse uma economia em nível americano, propriamente dito, ela seria baseada na forma de produção indígena, e não é, tá certo? Então, a nossa influência, nesse caso, ela é europeia, né? De qualquer maneira, eu gosto desse texto porque ele mostra exatamente essas formas diferentes de pensar. Eu queria que vocês virassem a página e observassem o tema 3. O tema 3, ele vai discutir a escravidão e a resistência indígena. E, obviamente, como eu disse a vocês, as invasões. Tanto é que, se você observar, na página 151, perdão, esqueci do número 5 que está aí no meio, né? Na página 151, você vai ver lá franceses, portugueses,
indígenas. Então, que relações vão ser estabelecidas? Bom, vamos pensar. Para os franceses, invadir a América Portuguesa é falar, cadê a minha parte nesse mundo todo? Né? Lembra daquela brincadeira que eu falei para vocês, que o rei da França dizia, onde está o testamento de Adão que deixou o mundo apenas para a monarquia espanhola e portuguesa? Quer dizer, a gente não pode ter uma parte? Então, invadir territórios ou portugueses ou espanhóis era uma forma de dizer, olha, eu não aceito essa porcaria desse tratado de Tordesilhas que dividiu o mundo apenas entre portugueses e espanhóis. Então, eles vão invadir a área espanhola e vão invadir a área portuguesa. No caso aqui, a gente vai falar das invasões na América Portuguesa. Foram duas, quer dizer, foram várias, mas a gente vai falar das duas mais marcantes, onde eles conseguiram ficar mais tempo. Uma aconteceu na região do atual Rio de Janeiro, inclusive toda essa coluna da página 151, essa primeira coluna, ela é todinha para descrever o que é que aconteceu. Bom, o que rolou? A França está de olho nas terras e está de olho num problema que ela tem. A monarquia é católica, mas tem uma parte da população que está se tornando protestante, calvinista. E para a monarquia católica seria interessante, vamos colocar assim, resolver esses dois problemas de uma vez só, tá? Como fazer? Bom, a gente pode criar uma colônia e ao mesmo tempo mandar esse monte de protestante para fora da França. E foi essa a ideia, tá? A ideia foi exatamente essa, pegar todos aqueles de origem calvinista, mandar para fora da França numa expedição, uma expedição com caráter econômico, porque o objetivo não é só botar os caras para morar nessa América Portuguesa, é estabelecer uma colônia. E lembra, colonizar são 3 palavras. Quais são as 3? Ocupar, povoar, explorar. Então, eu vou ocupar o território, eu vou povoar o território e eu vou explorar o território. Então, a ideia de invadir a América Portuguesa é exatamente essa. Eu vou pegar a área que eu vou ocupar. Legal. Depois que eu ocupei, que eu percebo que dá para eu ficar ali, o que eu vou fazer? Eu vou trazer mais gente para morar. E vou, obviamente, verificar as riquezas que existem na região, que eu posso extrair, e aquilo que eu posso produzir, no caso de uma agricultura, de uma criação de animais, né? E a região que eles escolheram foi a região que hoje nós damos o nome de Rio de Janeiro, mas que não chamava assim na época. Quando os franceses chegaram lá, eles chegaram e eles fizeram as mesmas coisas que os portugueses faziam. Negociar com os índios cortam a madeira, que é o pau-brasil, ganham espelhinhos, continhas coloridas, tecidos. Lembra daquela concepção? Não é quinquilharia. Quinquilharia é o olhar do europeu. Para o europeu, a madeira é mais importante do que o espelhinho. Para o índio, a madeira não é importante. Agora, o espelhinho é bacana, porque eu não sei produzir. Madeira eu tenho de monte. Espelhinho é legal, a machadinha é bacana. A gente costuma brincar, e eu lembro que eu falei isso para vocês quando vocês estavam no 4º ano. Nosso indígena, ele saiu da idade da pedra para a idade do metal assim. Por quê? Porque na negociação ele vai ganhar machadinhas, canivetes, ou seja, ele não aprende a trabalhar com o metal, mas ele aprende a fazer a barganha com o europeu, que é a troca, o escambo, tá? Para adquirir o objeto feito de metal, o canivete, a machadinha, a faquinha, que ele vai adquirir. Para quê? Para melhorar a vida dele, né, gente? Imagina ficar lá cortando uma árvore do modo indígena e ter lá um machado para poder fazer isso. Muito melhor. Ele não precisa aprender a fabricar. Né? Por isso que a gente fala que ele foi muito rápido o salto dele da idade da pedra para a idade dos metais. Os indígenas que moravam na região eram chamados de tamoios pelos portugueses, tupinambás pelos franceses. E a primeira relação foi essa mesmo, tá? Os indígenas ajudaram os franceses a se instalar, fizeram negociações, né? Tudo isso, gente, sem problemas. Houve uma forte amizade entre franceses e eles. No primeiro momento, o rei de Portugal não se incomodou, não. Tá? Não pensa que ele ficou, puxa, não tinha ouro lá, gente. Os portugueses já tinham passado por ali. Riqueza é ouro, é prata. O Brasil tem de monte em outros lugares, tá? Então, é assim, no primeiro momento não incomodou, mas aí é aquela coisa, os franceses começaram a ficar muito tempo. Começaram a ficar muito tempo e começaram a falar isso lá na Europa e outros povos poderiam vir. Então, está na hora da gente tomar uma decisão. E a decisão foi o quê? Expulsar os franceses.
Só que para mandar um exército muito grande de Portugal, custa, né? Então vamos usar os próprios indígenas aqui no Brasil para conseguir expulsar esses huguenotes dali. E por um acaso chegou ao Brasil um novo governador-geral. Lembra? O primeiro foi o Tomé de Souza e vem um novo governador. Na verdade, esse já vai ser o terceiro. O nome dele era Mendes Sá. E o Mendes Sá, ele veio para o Brasil e ele trouxe um sobrinho com ele, um cara chamado Estácio de Sá, tá? E chegando aqui, então, o que ele vai fazer? Ele vai, como primeira medida, tentar resolver esse problema dos franceses que estão ali próximo da Bahia, no caso, na região que hoje é o atual Rio de Janeiro. O que eles fizeram? Eles organizaram tropas amigas de indígenas contra os tamoios, como eles chamam os tupinambás, e conseguiram organizar um forte exército que acabou derrotando os tamoios, ou tupinambás, lembra? Tanto faz um nome quanto o outro, é o mesmo grupo. Conseguiram, saíram vitoriosos. Gente, o negócio foi muito violento. Foi tão violento que poucos tamoios sobraram vivos. E os poucos que sobraram vivos, que não foram mortos no fio da espada, como se dizia, eles foram capturados e escravizados. Isso significa que os tamoios foram exterminados. Então, se hoje, quando você passar pela rodovia dos Tamoios, lembra, é uma reles homenagem a um grupo que foi exterminado por volta do século XVI, mais ou menos entre 1560 e 1565, tá? Uma prática muito comum que vai rolar nesse período, e que essa guerra mostra isso, tá? É essa prática da chamada guerra justa, que não tinha nada de justa para o índio, não, tá? Ela era justa para o português, para o indígena, não. Os portugueses estabeleceram que não se podia mais escravizar índios. Você fala, uau, que legal! Mais ou menos. Agora, se você indígena não se converte à fé católica, aí eu tenho o direito de se escravizar. Se você lutar contra mim, porque você acha que eu estou invadindo suas terras, eu tenho o direito de te escravizar. Se você reclamar, eu tenho o direito de te escravizar. Ou seja, eu não posso te escravizar, mas eu posso te escravizar, entendeu? Quer dizer, eu não posso mais entrar na sua aldeia e capturar pessoas e escravizá-las. Mas, se eu decretar que você tem que ser católico e você não aceitar, eu posso te escravizar. É um conceito de guerra justa que não é muito bacana, não, tá? Ao contrário, ele é bastante cruel, tá certo? Eventualmente, também, havia uma outra prática que era chamada de resgate. Dá uma olhada na página 150, no segundo parágrafo, olha lá. Os colonizadores passaram a comprar de indígenas aliados prisioneiros capturados em guerra para escravizá-los. Então é mais ou menos assim. Eu não vou caçar índio, mas se você, que é meu amigo, fez guerra com aquele povo e capturou, então é o seguinte, você me vende, tá? Você me vende porque eu não quero que você os devore, eu estou salvando a vida deles. Eles vão ser meus escravos para ficarem salvos. Olha lá. Como justificativa, alegavam que a compra e a escravização do prisioneiro o salvavam da morte no ritual de antropofagia. Essa prática ficou conhecida como resgate. É o que eu diria assim, né? Para a época, faz sentido. É difícil para a gente, mas assim faz sentido. No século XVI, a mentalidade do europeu, lembra, ele se considera superior. E ele acha que a escravidão é melhor do que a morte. Para o indígena, a escravidão é pior do que a morte. Porque no ritual de antropofagia, que o português não consegue entender, quando eu sou morto e devorado, é como se eu estivesse sendo morto em combate. É uma honra para mim. Para aqueles que me devoram, é uma honra devorar a minha bravura, a minha lealdade, a minha honestidade, eu como guerreiro. Só que para o português, que vem com o espírito cristão, vamos lembrar, para o cristianismo, essa ideia de morte é um horror. Então, é melhor que as tribos que entram em guerra, ao capturarem os seus prisioneiros de guerra, me vendam um escravo. É uma forma de eu ter gente para trabalhar para mim, e ao mesmo tempo eu estou salvando, porque eu vou catequizá-lo, ele vai se tornar um bom cristão, ele vai aprender uma língua melhor do que essa língua que não tem o R, o L, lembra? E o F, não tem rei, não tem lei, não tem fé. Lembra disso que a gente comentou? Sobre a não presença dessa sonoridade do R
do L e do F, e que o português traduzia, eles não têm porque eles não têm rei, eles não têm lei, eles não têm fé, que é uma concepção do europeu. Quer dizer, o europeu ele tem um olhar eurocêntrico, ou seja, ele se vê como superior, ok? Então, olha lá, uma forma de escravização é o resgate e outra forma de escravização é a guerra justa. É péssimo. No resgate é péssimo porque muitas tribos vão começar a fazer a guerra não mais para honrar os seus antepassados, como era a guerra entre eles, mas para conseguir prisioneiros, porque quando eu vendo os meus prisioneiros, eu ganho a machadinha, eu ganho o colar, eu ganho o tecido, eu ganho as contas coloridas, ou seja, eu entro num processo de mercantilização da escravidão, que é uma condição que não existia antes. Isso é péssimo, porque o que o português está fazendo é estimular a guerra entre os indígenas. Isso quer dizer que eu não preciso matá-los, eu como europeu. Eles se matam. E aí é menos um obstáculo para a minha vida. Tá? Então, é horroroso, mas é o que acontece. É a mercantilização. E na guerra justa, é aquele esquema que a gente falou, né? Você não quer se converter? Eu faço a guerra contra você e te escravizo. Ah, você quer lutar contra mim? Eu faço a guerra contra você e te escravizo. Ah, você está reclamando? Eu te escravizo. Resumindo, não tem muita saída, não tem muita opção para o indígena, tá? Tanto é que tem um indígena, eu não me lembro o nome dele, eu acho que eu já comentei com vocês, tem um documentário que ele fala, eu não lembro o nome dele, ele é historiador, inclusive. Ele fala assim, eu não sei por que você, jornalista, está rindo para mim, a gente está em guerra há mais de 500 anos, você é minha inimiga, você não tem que rir para mim. A gente está em guerra desde então. Porque, assim, se você analisar sob a ótica do índio, ele está em guerra desde então. Ele não parou de guerrear. Porque até hoje o seu território tem sido consumido, invadido, devorado, alienado pela gente. Nós somos os descendentes daqueles que fizeram a guerra justa, que fizeram o resgate. A gente ainda olha para o índio como não produtivo, como incapaz, como selvagem. A gente ainda faz isso. Ah, mas eu não faço. É um grão numa areia que faz. Tá? Vamos dar uma olhada na página seguinte, página 152. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu relógio para ver se eu não estou. Não, estou dentro do meu horário ainda. Então tá. Não, é que eu fiquei com medo de ter avançado muito. Eu não sei se vocês têm aula daqui a pouco. Eu posso ir até uns 5 minutos antes, até 11h30 mais ou menos, né? Vocês têm aula? Não? Sim, a gente tem aula ao vivo só 11h45. Tá, então eu vou mais ou menos até 11h35, aí eu encerro para dar tempo de vocês tomarem uma água, ir ao banheiro, pegar um novo link, tudo bem? Atrapalho muito? Então, vamos lá. Os aldeamentos jesuítas. Aí vem outra morte agora. Agora é a morte cultural. Por quê? Porque o que os jesuítas começam a fazer? Os jesuítas, eles vieram para converter o índio. Então, lembra que o que ele vai fazer? Ele vai aprender a língua indígena para poder conquistar as crianças, porque as crianças vão trazer os adultos e assim ele vai fazer a conversão. Os indígenas vão começar a buscar o jesuíta, porque o jesuíta é visto para ele como o salvador. É aquele que não faz a guerra, é aquele que não usa arma. Mas faz a pior morte que existe, que é a morte cultural. Por quê? Porque se você é índio e você vai morar num aldeamento jesuíta, você vai ter que vestir roupa, você vai ter que falar a língua portuguesa, você vai ter que participar da missa, você vai ser catequizado. Então, é um outro tipo de morte que também vai rolar. Pega um trecho bem legal, primeira, segunda... segunda já é legal, o segundo parágrafo já tem aí legal. Os aldeamentos, que é o aldeamento dos jesuítas, tá? Buscavam eliminar o estilo de vida autônomo, ou seja, independente, dos indígenas, catequizando-os e obrigando-os a seguir um modo de vida europeu, vestir roupas, falar a língua portuguesa, adotar nomes cristãos, né, etc. Além disso, os indígenas deviam abandonar os seus rituais, a poligamia que algumas tribos praticavam, não eram todas, mas praticavam, e muitos dos seus conhecimentos tradicionais. Por quê? Porque tudo era visto meio que como magia. Magia é bruxaria. Bruxaria não é cristianismo, ok? O recrutamento, ou seja, como é que eu chamo os indígenas para os aldeamentos, ele era chamado de descimento, tá? Ele era feito pelos missionários jesuítas, em nome da coroa, ou seja, do governo português.
Eles quem? Os jesuítas buscavam convencer os nativos a se transferirem espontaneamente, então por vontade própria. Ele não vai chegar e falar, não, você tem que ir na ponta de uma arma, por exemplo. Não, tá? Mas ele vai lá convencer, olha, você não vai morrer, olha, lá pelo menos não tem guerra, olha, lá você vai ter como viver, né? Caso os indígenas se recusassem por muito tempo, eles podiam ser acusados de rebeldia, o que permitiria que fossem escravizados com base no princípio de guerra justa. Então é assim, ó, melhor você vir comigo, porque se você se recusa, tá vendo aquele lá que é o colono? Então, o colono vai vir aqui e vai te escravizar. Gente, de uma certa forma é uma ameaça velada, né? Não é o jesuíta que vai guerrear contra o índio, mas ele está dizendo, olha, é melhor você vir comigo do que você ficar na ponta de uma arma de fogo de um colono. E aí vários grupos indígenas começaram a ir para os aldeamentos, que também é uma morte. Não é uma morte física, gente, mas é uma morte cultural. Por quê? Porque pensa bem, se você é uma criança que nasceu num aldeamento, você já não conhece o modo de vida selvagem. Você já não conhece o modo de vida indígena, concorda? Então, por exemplo, diferente dos teus pais, que se forem largados na mata, vão conseguir sobreviver, se você já nasceu num aldeamento jesuítico, você não sabe se virar. Você fala muito bem a língua portuguesa, talvez melhor do que os seus pais. Você conhece a missa de frente para trás, melhor que os seus pais. Você conhece os costumes portugueses melhor do que os seus pais. Mas você não sabe se virar na mata. Você não sabe se defender de um animal selvagem se bobear. Tá? Se você for largado lá, você vai chorar, né? Brincando, você vai chorar na sarjeta da floresta, né? De desespero, porque você não vai saber o que fazer. Né? Então, é uma morte cultural. Tá? Agora tem uma coisa pior. Pega o último parágrafo das missões, dos aldeamentos, olha lá. Nas missões, os indígenas eram obrigados a seguir a disciplina de oração e de trabalho imposta. Imposta quer dizer obrigatória, tá? Pelos religiosos, que administravam a mão de obra indígena e chegavam a emprestar o indígena para trabalhar para os fazendeiros. Tá precisando de gente para colheita de cana. Vai lá. Gente, é uma escravidão. Tudo bem que o jesuíta vai chegar para o fazendeiro e falar, não bate no índio, não maltrata o índio, eu estou te emprestando ele. Agora, o jesuíta saiu, você acha que o colono vai respeitar isso? Não tem câmera. Se com câmera hoje as pessoas fazem o que fazem, imagina no século XVI, gente. Para o colono, ele é um selvagem, que não está fazendo o que ele quer que seja feito, tá? O indígena vai ter alguma forma de resistência? Vai, ele vai fugir, ele vai praticar o aborto, ele vai praticar o infanticídio, ele vai guerrear quando possível. A gente fala muito dos quilombos, né? Os quilombos, que vocês já ouviram falar, também tinha presença índia. Era muito normal que indígenas se juntassem com negros africanos e juntos, e até mesmo com população pobre, branca, e fundassem quilombos. O quilombo não é exclusividade negra. O pessoal que hoje tem lá são os descendentes de brancos pobres, indígenas e negros africanos. Tá? É uma população mistura desses três, porque tinha muito branco pobre que também não gostava de trabalhar para os proprietários da cana. Porque os proprietários de áreas de produtora de cana, de produção de cana, perdão, não eram bacanas também com a população pobre. Não é porque você é branco que você não vai levar uns tapas. Tá? Pensa que não. Fala alto para um senhor de engenho, para você ver o que ele te faz. Ele te aponta uma arma, ele te dá uns tapas e te joga no chão. A violência, ela é muito forte, gente. Ela é muito forte. A diferença entre o século XVI e hoje é que hoje tem mais gente que se horroriza com isso. Agora, cá entre nós, hoje você tem a internet, vira e mexe, vídeos viralizam. Nem sempre as pessoas são bacanas com as outras. Né? Por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscara tem feito muita gente subir nas tamancas porque não quer usar máscara e quebra um estabelecimento comercial, xinga o coitado do funcionário daquele estabelecimento que está apenas cumprindo ordens e zelando pela vida dele e dos outros. Procure imaginar isso lá no século XVI. É aquilo que eu sempre falo, né? Acho que eu já comentei com vocês do cara do criador de Game of Thrones. O pessoal falou que o seriado dele era muito violento. Ele falou que, gente, te deu uma melhoradinha. Hoje a gente mata no privado. Antes a gente matava no público, né? Ou seja,
Você hoje está vendo as coisas pela internet porque tem câmera que filmou e tem gente que disponibilizou. Essas coisas nunca deixaram de existir. Apenas que hoje as pessoas têm um pouquinho mais de vergonha. Então, quando a imagem dele viraliza, ele fala: não, é que eu estava sob ação de remédios, eu estava com um problema, eu não estava bem naquele dia, eu peço desculpas. Né? O famoso hipócrita, que depois que quebrou todo o estabelecimento comercial, falou assim: foi sem querer. Mais ou menos assim. Né? Então, hoje as pessoas, imagina, tem coisa que não foi filmada. Se filmar tudo, vai ver que eu até tinha razão em ter quebrado as coisas ali. Né? No fundo, gente, são coisas que sempre foram praticadas. Nós continuamos extremamente violentos. Nós continuamos. Tá? Para encerrar, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, para dar uma recordada, que nós já falamos sobre isso, mas é bom a gente não esquecer. Sabe o É Bom Saber da página 152? Olha lá, o É Bom Saber é uma recordação de coisas que nós já falamos. Então, olha lá. Os jesuítas e a colonização. A Companhia de Jesus foi criada na Europa em 1534, naquela época da Contra-Reforma, lembra? Tem a ver com aquelas ações da Contra-Reforma. E desde o início esteve engajado, ou seja, estava dentro do projeto de colonização português, desenvolvendo atividades missionárias de espalhar a fé na Ásia, na África e na América. No Brasil, antes de criar os primeiros aldeamentos de indígenas, os padres fundaram colégios em Salvador e no Rio de Janeiro, onde estudavam filhos de colonos, além de uns poucos indígenas e órfãos. As primeiras escolas e universidades mesmo, elas são sempre ligadas à igreja. Aqui no continente americano não vai ser diferente. Você tem até alguns colégios ainda jesuítas, até tradicionais. Um dos mais tradicionais, eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, é o Colégio São Luís. O Colégio São Luís é um colégio que funciona lá na Paulista. Tá? É um colégio, nossa, acho que ele tem mais de 100 anos de existência. É um colégio caro, tá? Quer dizer, ele está no rol dos mais caros. Ele não é o mais caro de todos, mas ele é um colégio caro. E é um colégio que hoje tem menos alunos do que já teve, mas ele tem um estacionamento com inúmeros andares. Isso é o que sustenta o colégio até hoje. Mas é um colégio super famoso. Tem muita gente famosa que estudou lá. Tá? Se você jogar na internet Colégio São Luís famosos que estudaram, você vai ver muita gente da política ou mesmo das artes que estudou no Colégio São Luís. Ele é um colégio jesuíta, tá? De origem jesuíta. Os jesuítas, com o tempo, foram, ainda bem, que perdendo essa mania de achar que todo mundo tem que adotar a cultura portuguesa. Tá? Os jesuítas vão ficar no Brasil até mais ou menos o século XVIII, quando eles vão ser expulsos. Vai ter um governante português que fala: chega, cansei de todos vocês, vão embora daqui. Aí vai expulsar de Portugal, vai expulsar da África, vai expulsar da Ásia e vai expulsar do Brasil. Só que aí esse governante morre, a filha dele assume, e a filha dele é super católica e fala: volta todo mundo. Aí volta todo mundo de novo. Tá? Mas o fato deles terem deixado as escolas e as universidades por um tempo fez com que algumas escolas e universidades em Portugal, em outros lugares, se tornassem universidades laicas, ou seja, não religiosas. Ok? Tarefa de casa, essas duas questões. A primeira tem A, B, C, D e E. Essa é a resposta. Você tem que formular perguntas cuja resposta seja guerra justa, cuja resposta seja resgate, cuja resposta seja quilombos, descimento e França Antártica. Então, a pergunta vai ser maior do que a resposta. Tá legal? E na segunda questão, você vai contar como é que os indígenas reagiram às tentativas de escravização. Não quero falar nada, mas a resposta está na própria página, tá? Como é que eles vão reagir, tá bom? O que eles vão fazer, tá certo? Gente, a minha aula eu encerro por aqui, mas eu sei que talvez tenha perguntas, então aproveita para perguntar. Vamos lá, primeiro. Pergunta, povo. É só abrir o microfone que daí eu já sei quem que é. Vocês nunca têm pergunta, gente? Vocês prestaram atenção na aula? Vocês ouviram a aula? Certeza? Não estavam dormindo? Certeza? Sim. Sim. Sim mesmo, Pedro? Sim. É? Tá com uma voz de sono, rapaz? Eu tô com sono. Eu imagino. Eu Muito viajei cedo, né? ontem. Entendi. Gente, eu dou a minha aula por encerrada. Eu encerro a gravação, como vocês vão poder observar. Tá? Vai sair, acho que uma mensagem para vocês.